começo por saudar, além de todos os presentes e colegas aqui, muito especialmente a senhora diretora do CITSEM, que nos dá o gosto de estar aqui connosco, e muito obrigada também por, dentro da sua missão, aceitar aqui uma oficina deste tema. Acho que é uma decisão que a todos nós nos cumpre também saudar e registar, e queria muito saudá-la e desejar os meus sucessos. Entretanto, também saudar os colegas a ideia desta oficina é realmente refletirmos sobre a formação de professores de História em contextos interdisciplinares e vermos um bocadinho dos desafios contemporâneos que se nos colocam, que são muitos e inúmeros. Eu começava por esta frase de Peter Burke, que acho que é, e aliás o Álvaro e a Cristiana ajudaram muito bem a perceber isso. A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, não é? E como de facto é importante a memória, a função social da memória e a função cultural também, não é? E como isso depois traz consequências para a escola, para os professores, para os alunos, etc. Em primeiro lugar, impõe-se fazer aqui uma espécie de uma cronologia, não estivéssemos nós em História, e perceber um bocadinho o caminho que temos percorrido até aqui. Se nós recuarmos ao final dos anos 60, princípio dos 70, nós temos um conjunto de iniciativas ainda no período do Estado Novo sobre a formação pedagógica de professores e sobre os estágios pedagógicos. Nomeadamente, portanto, no governo de Marcelo Caetano, estes decretos-lei, o 48.868 e depois mais tarde o 49.204, que têm entre si também outros pelo meio. Com a Revolução, há uma necessidade muito maior de olhar para a questão da profissionalização docente, num primeiro ponto para as carreiras e para os vencimentos. Em 75 isso acontece. Depois, em 76, estabelece quem pode ser orientador de estágio e quem pode concorrer a estágio e também ao exame de Estado, no Decreto-Lei 316/76. E depois temos questões de tempo de serviço, em 76. Em 80, uma tentativa de retroativamente também corrigir algumas injustiças que aconteciam sobre a formação profissional. E a partir dos meados dos anos 80, com as coisas um bocadinho mais clarificadas em termos dos grupos profissionais de professores, há uma separação, não é? As escolas superiores de educação tendencialmente a trabalhar os níveis de educação de infância em primeiro ciclo e segundo ciclo, e depois as universidades tendencialmente a trabalhar em outro sexto ciclo e o secundário. E isso começa a desenhar-se precisamente em 86, nesta portaria 352. Entretanto, em Lisboa, no Porto, nas principais universidades, fazem-se já regulamentos de estágios pedagógicos de cursos de ensino, e que é, no fundo, o abrir a porta para aquilo que são exatamente as licenciaturas de ensino, que a partir de 89, com este Decreto-Lei 344, começa a desenhar-se, e depois a regulamentação feita em portarias, já a partir de 1991. Estamos a falar há 30 anos, pouco mais que isso, não é? Fixam-se as habilitações científicas com componentes de formação, etc., e os vários ciclos de escolaridade. Em 2001, há a aprovação de um desafio, perfil geral de desempenho profissional, e em 2005 temos os estágios pedagógicos que deixam de ser remunerados. Portanto, estava na altura a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, nestes decretos-lei 121 de 2005 e a portaria 1097 de 2005. Foi uma mudança significativa, que depois acaba por abrir em 2007 novas habilitações profissionais para a docência e a junção das áreas de História e Geografia, e um perfil que vai manter-se durante 7 anos, não é? Até que em 2014 temos a separação, já com o nono crato, com o Decreto-Lei 79 de 2014, de 14 de maio. Só para termos aqui uma ideia, no fundo, de um histórico do que foi acontecendo. Muito recentemente, como sabem,
tivemos estas mudanças na questão da habilitação própria para a docência. É uma mudança muito recente que veio através da Lei de Execução Orçamental e que permite que, no fundo, os licenciados já no processo de Bolonha possam concorrer a ofertas de escola, não ao concurso nacional, não é? Mas, portanto, às ofertas de escola, numa forma, digamos, equiparada. Temos aqui, exatamente, a consagração desse último quadro legal, e vemos como é que isso supera em termos de créditos, desde o segundo ciclo até ao ensino secundário. Portanto, no segundo ciclo, 80 créditos em português e 80 créditos em história, e depois para o grupo 400, terceiro ciclo e secundário, 120 créditos em história. Está fixado desta forma. Mas, se formos fazer aqui um bocadinho de história da educação, história contemporânea da educação, e formos aos pareceres do Conselho Nacional de Educação, vamos perceber que desde 2006 há uma chamada de atenção clara para a possibilidade de ser necessário formar mais professores e a maneira como os devemos formar. Chama-se a atenção para o relatório do LOR, o chamado relatório de 96, e aqui é dito por António Cachapuz e Paula Teixeira, eram os relatores. É importante fazer o diálogo com os professores e, no fundo, fazer as reformas dentro da classe profissional. E no parecer número 4 de 2007, estava na presidência do Conselho já Ana Maria Betancourt, há um parecer sobre a regulamentação da habilitação profissional para a docência. O que é que se diz aqui? A necessidade de mudanças profundas e um início de um novo ciclo na formação inicial de professores, ou seja, a tendencial maior exigência científica, pedagógica para o exercício do cargo, tentando dessa forma mudar um bocadinho o paradigma dos anos 80 e mesmo de trás. Fala-se em formações de banda larga, é introduzido o processo de Bolonha, não é? Fala-se num planeamento estratégico a longo prazo e harmonioso do subsistema politécnico e do subsistema universitário, e depois são feitas algumas apreciações. Saúda-se a exigência do grau de mestre, como condição necessária para o exercício profissional. Diz-se ser discutível a diferenciação entre a lógica da formação de professores e da formação de educadores, no fundo dizendo que esta não deve ser menos exigente que as dos ciclos posteriores, e assume-se plenamente que estamos a falar de uma formação inicial e, portanto, que o paradigma ideal será a formação ao longo da vida, será não nos ficarmos apenas por um grau, mas irmos continuando, no fundo, a estudar. O parecer continua, fala também na questão da monodocência, porque sabemos que em 2007 isso estava também implícito para o segundo ciclo, um só docente para as 4 áreas, português, matemática, estudo do meio físico, estudo do meio social, ou se quiserem, história, geografia e ciências naturais. E diz-te aqui muito claramente, e eu sublinho isto, é paradigmático o caso da formação em História e Geografia, em que nem sequer estão previstos créditos mínimos no segundo ciclo. Portanto, é um aspecto que eu queria aqui salientar face a este relatório. É salientada que a prática da ensino supervisionada é fundamental, e é, sem dúvida, quase como Eduardo Pacheco Pereira diríamos que é a madre de todas as coisas, não é? Como diria no Esmeralda Cito Orbis, e é verdade. E é muito problemático, diz-se aqui, que se possa fazer com a qualidade necessária se num mesmo ano letivo se acumularem 2 níveis de ensino. Entretanto, há uma interessantíssima declaração de voto de Emília Sandelemos que nos diz deveria haver, portanto, uma maior veemência numa aposta de maior número de créditos. Ela diz mesmo 50 créditos são insuficientes para a aquisição de conhecimento científico necessário para didatizar e ensinar com qualidade os alunos dos ensinos básico e secundário, mormente no que está previsto para as disciplinas de Geografia e História. Em 2014, já com David Justino na presidência do Conselho Nacional de Educação, volta-se a discutir esta questão, porque o Conselho, naturalmente, é chamado a produzir parecer sempre que há uma iniciativa legislativa
de mudança da habilitação profissional e fala-se novamente na necessidade de desenvolver um debate alargado e de apresentar uma visão estratégica. Por outro lado, diz-se também que só com uma prática de ensino supervisionada sólida, além de um conhecimento científico, pedagógico e didático também sólido, se poderá, de facto, construir formações mais sólidas, dando a ideia de que, se calhar, os cursos precisam de uma maior duração do número de semestres e de créditos. Depois fala também muito claramente na previsível, isto em 2014, necessidade de renovar os quadros das escolas nos próximos 15 anos, em retomar o conceito de profissionalização e em assumir no atual modelo uma forte componente prática. Por outro lado, e aqui são sublinhados nossos sempre, ao nível da administração e gestão, estabelecer a separação entre o concurso para realizar a indução supervisionada e o concurso para obter provimento no lugar de quadro. Fazer muito bem a distinção entre as duas coisas. Gostava agora também de vos mostrar aqui um quadro, que no fundo é um exercício que podemos fazer a partir do Diário da República, que mostra as cargas horárias conjugadas nos vários ciclos da História e Geografia e das Ciências Naturais com a Fisicoquímica. Portanto, desde 1989 até 2017. É? Sendo certo que em 2012 são as horas mínimas e em 2017 as horas de referência. E de facto notamos que há aqui uma ligeira perda, que é recuperada em 2017 a coberta da Cidadania e Desenvolvimento, partindo do princípio que os professores de Cidadania e Desenvolvimento seriam maioritariamente de História e Geografia, o que nem sempre sucede. Se formos às matrizes curriculares, isso torna-se muito claro. Esta é a mais recente que temos, e eu começaria desde logo no primeiro ciclo, onde, como sabem, o português e a matemática são os núcleos duros, assim considerados, do saber, não é? As outras áreas, em conjunto, têm menos horas do que português e matemática somados. Depois, no segundo ciclo, temos aqui grupos disciplinares, no fundo, as línguas e estudos sociais, que são todos colocados, no fundo, no mesmo conjunto, a matemática e ciências, e depois a educação artística e tecnológica, para além da educação moral e da educação física. Temos aqui uma ideia da ordem de grandeza das horas anuais. E depois, no terceiro ciclo, temos então a História, a Geografia e a Cidadania e Desenvolvimento, no mesmo grupo, mas com horas também elas depois a serem geridas. Não nos podemos esquecer que com a flexibilização curricular desde 2017-18, 25% do horário das escolas é gerido por cada escola, não é? Verificamos ainda assim que no oitavo e no nono ano, 225 minutos estão destinados a 3 disciplinas, História, Geografia e Cidadania. Mesmo que esta última receba apenas 45 minutos, restam 180 a dividir pelas outras duas, ou seja, apenas 90 minutos semanais. Trago-vos aqui também a realidade dos Estados Unidos da América. Encontrei alguns dados que me pareceram interessantes, nomeadamente a taxa de empregabilidade dos professores de História no pós-secundário, por Estado, e verificamos que, de facto, na costa leste, e isto aliás vai ser comum aos restantes, vou mostrar a seguir, aos restantes elementos gráficos, há uma aposta maior no ensino da História, juntamente com o Estado do Texas e também com o Estado da Califórnia. Isto vai também repercutir-se no quociente de historiadores, de professores de História, desculpem, e alguns historiadores, claro, a lecionar, e também nos salários. Muito engraçado. Aqui a costa oeste parece ganhar também o Oregon, a Califórnia e alguns estados da ponta norte da costa leste também com salários mais atrativos. Os salários são fixados por cada estado, não é? Portanto, há aqui um regime mais liberal nesse aspecto. Para onde queremos ir, colegas? E no fundo é esse o desafio também desta oficina e desta reflexão que estamos aqui a fazer. Se nós formos ao documento do ensino de qualidade na disciplina de História no século XXI, que o Conselho da Europa e o CITSEM produziram,
aliás, um trabalho fundamental, não é? Onde também estivemos envolvidos e que é notável. É muito importante, de facto, olharmos para esta borboleta e vermos que há aqui 4 ordens de formação muito importantes. Os valores e as atitudes na parte superior e depois as capacidades e os conhecimentos em baixo. E temos aqui todo um leque de princípios e valores que muitas vezes não se compaginam com a arquitetura curricular, não se compaginam com a organização escolar, mas que são desafios a pensarem nisso tudo, não é? E são competências para uma cultura democrática que sabemos todos fundamental, mas que por vezes é difícil, precisamente porque temos sociedades cada vez mais ricas culturalmente, cada vez mais diversas e com modelos distintos de organização, não é? Portanto, levá-los a trabalhar as competências da cultura democrática é muito desafiante, não só para os docentes, mas também e muito para os discentes. Há aqui 8 princípios que podem ser, se calhar, equacionados. O desenvolvimento de planos curriculares flexíveis, estamos a caminhar já nesse sentido. O ensino e aprendizagem da história da democracia. A reflexão sobre o modo como as atividades de indivíduos e grupos de pessoas ajudam a moldar a história das sociedades. Reconhecer a diversidade cultural, religiosa e étnica. Valorizar o outro e nós próprios também, as múltiplas identidades, disponibilizar ferramentas, e o Álvaro falou muito bem nisso, para analisar fontes históricas e lutar contra a propaganda manipuladora, abordar questões que podem ser sensíveis ou controversas, os chamados passados dolorosos, e estamos também a trabalhar um bocadinho nessa linha, aqui também no Centro e no Grupo de Educação e Desafios Societais, e equilibrar as dimensões cognitiva, emotiva e ética no ensino e aprendizagem da história. Mesmo só para terminar, parece-nos que os núcleos fundamentais da ação do professor no presente e no futuro têm que ser, no fundo, fazer girar estas 3 roldanas. A roldana do conhecimento, que tem que ser naturalmente a maior e a mais substantiva, mas que depois leve também à mediação com o aluno, não é? Com a comunidade, com a escola, com os outros colegas e ao estabelecimento de uma relação. Isso sim é, obviamente, uma relação pedagógica de sucesso, implica que esta engrenagem possa estar precisamente bem oleada. Por último, falar aqui em alguns valores, fazendo um bocadinho a síntese também do trabalho dos colegas e de outros colegas que também que aqui não podem estar, a importância da interpretação do património e da história, do pensamento crítico, da análise, da empatia, que é um valor tão importante na educação histórica, não é? Da compreensão e tantos outros. No fundo, o que procuramos aqui trazer foi o estado da questão e aquilo que poderemos fazer para, efetivamente, tornar a área do ensino da história cada vez mais apelativa, dinâmica e densa, forte, sólida e coesa. É isso que pretendemos. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos agora então disponíveis, não é, todos, para um diálogo certamente que vai surgir. Muito obrigado, ao CITSEM.